A pessoa pode até mudar um pouco do mal para o bem, mas nunca pode mudar da vaidade para a caridade. E a vaidade é o bem e o mal, mas a caridade é o amor de Deus. Isso ele não pode fazer. Só o cristianismo pode fazer isso. E assim o indivíduo tem um prejuízo tremendo, não por causa do dinheiro que ele deu, mas porque ele perdeu a vida que foi dada a Deus a ele, para que ele pudesse buscar o caminho de retorno à casa do Pai. Isso é terrível. É o maior crime que pode existir na face da terra. É exatamente o crime da ideia falsa. Jesus Cristo mostra aqui para nós o seguinte: é preciso a pessoa aprender a adorar a Deus. Para aprender a adorar a Deus, ele tem que aprender a ter repugnância pelo antigo Deus dele, que era o Satanás. Satanás, diabo, demônio, isto é, a ilusão. Ele não pode mais ficar de braços cruzados, seguindo um determinado grupo que vai para um abismo que ele não sabe o que seja. Ele tem que vir para dentro de si, aprender a conhecer a doutrina salvadora. Ele tem que aprender a fazer a sua confissão, que ele nunca fez, não sabe nem o que é isso. Ele tem que aprender a saber quais são os seus pecados para ele poder confessar. Ele tem que conhecer os seus movimentos internos e externos. Ele tem que deixar de ser um homem adormecido para ser um homem em estado de vigília. Ele não pode mais acreditar nele de jeito nenhum e muito menos nos outros. Examinar tudo retende o bem. Ele não pode ter consideração de forma alguma pelos pais, pelos filhos, pelos amigos, por quem quer que seja. Portanto, o cristianismo, meus irmãos, eu sei que é difícil. Mas eu não tenho coragem de mudar uma vírgula nisso aqui. Porque eu sei que é um crime. Hediondo. Coisa horrível. Então, quando eu olho para este livro, quando eu analiso este livro, quando eu transmito para vocês este livro, eu estou plenamente consciente do que estou dizendo. Eu sei, amados irmãos, que muitas pessoas ficam chocadas comigo. Não porque elas imaginam que eu não sei o que estou dizendo, mas é porque isto fere profundamente os interesses da alma humana, dos grupos e do mundo, de um modo geral. Fere. Porque, de fato, nós não precisamos de nada nem de ninguém para nos salvar de nós próprios. Porque a salvação é esta. O indivíduo tem que se salvar dele mesmo. Isto é, se salvar da sua própria alma, que é o seu próprio demônio. Ele não tem nada a ver com a vida de ninguém, só com a dele mesmo. A pessoa tem que se salvar
dos seus sentimentos errados, das suas ideias erradas, dos seus pensamentos errados, das suas palavras erradas, da sua vida errada perante Deus. E depois que ele fizer tudo o que tinha para fazer, isso Jesus, ele deve se considerar um servo inútil. Porque na realidade foi Deus quem fez tudo dentro dele. O nome disso é a graça de Deus. Porque a graça de Deus faz tudo para que o indivíduo não possa se orgulhar de forma alguma. Como é que uma pessoa pode se orgulhar do que recebe? É preciso ser idiota. Se chega uma pessoa e dá tudo para ela, de graça, ela vai se orgulhar de quê? Ela só pode glorificar aquele que deu. Então, pela fé sois salvos. E pela graça, isto é, eu dou de graça. Isto não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Agora, amados irmãos, é preciso a pessoa acordar para o estudo, para a reflexão, para a devoção. Ela tem que se devotar sempre e em todo lugar. Ele não pode simplesmente fazer a vontade dele. Ele tem que fazer, acima de tudo, a vontade de Deus, como Jesus Cristo aqui mesmo diz. Quando os apóstolos, no 34, capítulo 4 de João, dizem assim: Mestre, é preciso comer alguma coisa. Ele está com fome, né? E Jesus olha para eles e diz assim: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então eles ficam assim, sem saber o que ele queria dizer, e perguntam um para o outro: será que deram alguma comida a ele? E Jesus disse para os seus apóstolos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Essa que é a minha comida. Isto é muito mais importante para mim, disse Jesus, fazer a vontade de Deus do que a alimentação do próprio corpo. Nós temos essa disposição de fazer isto? Era Jesus que estava dizendo isso. Então ele diz mais: em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, que era a salvação da humanidade. Eu vou explicar para vocês, amados irmãos, o que ele queria dizer com isso. Porque é o seguinte: antes de Jesus existia a lei, que nos foi dada pelo Senhor a Moisés. A lei nos mostra os nossos pecados, grosso modo. Partindo dela, minuciosamente, ela pode fazer o diagnóstico da nossa vida interior. A lei pode fazer. Mas acontece que nós não tínhamos forças para cumprir a lei. Porque qual é o homem que pode amar a Deus sobre todas as coisas?
Qual é o homem que pode amar o próximo como a si mesmo? Qual é o homem que pode, amados irmãos, viver sem cobiçar as coisas alheias e a mulher do próximo? Não há possibilidade de fazer isso acontecer. Para que isso acontecesse, faltava a força do Cristo, que é a sabedoria e o amor de Deus. Então, aí é que vem a história de Jesus. Faltava a nós, amados irmãos, ainda aquele poder que pudesse nos perdoar os nossos pecados passados e das inúmeras reencarnações que estão dentro de nós. Vocês não sabem, mas estão dentro de nós. A nossa maldade, a nossa vaidade, a nossa personalidade, ela tem milhares e milhares de anos de existência. E como é que o indivíduo podia se livrar disto se ele não tinha forças? E como é que ele poderia ser justificado diante de Deus se o sangue dele, mesmo derramado, não era aceito, porque não era puro? Então, Deus nos enviou o seu Filho unigênito para poder, exatamente pela fé nossa nele, nós recebemos o resgate. Ele veio para justificar diante de Deus os nossos pecados. Observe bem, amados irmãos, que eu digo as coisas, mas eu provo. Eu não sou um ministro feito por homem, não. Eu sou um ministro feito por Deus, pelo Espírito Santo. Como é que a pessoa sabe que isso é verdade? Como é que a pessoa sabe que eu não estou com tapiação aqui, só tomando o tempo de vocês? Preciso, né? Saber a verdade. A gente tem que ter uma consistência real na nossa vida. Ora, meus irmãos, Jesus Cristo nos trouxe a doutrina, nos trouxe a purificação pelo derramamento do seu próprio sangue, a justificação. O Antigo Testamento hoje só serve para que a gente possa conhecer os nossos pecados. Mas é no Novo Testamento que está o resgate. É em Cristo que está a remissão. É em Cristo que está a salvação. É o seguinte, nós somos portadores do animal. Nossa alma é um bicho. Nós não temos a menor condição de luta com ele, com ela. Vocês podem observar que Jesus disse, se o homem perguntar a ele quantas vezes o homem peca por dia, ele diz 70 vezes 7. Passa o dia todo pecando. Pensamento, palavras e obras. Ideias, o dia todo pecando. Brincadeira, é isso? Tudo errado dentro dele. Tudo errado. Então, como é que nós vamos transformar este animal numa coisa espiritual? Aí é que é o milagre do cristianismo.